Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu te procure mais. Consolar, que ser consolado. Compreender, que ser compreendido. Amar, que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Senhor, faz de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu te procure mais. Consolar, que ser consolado. Compreender, que ser compreendido. Amar, que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Oração de Bezerra de Menezes. Deus, nós te rogamos, Pai de infinita bondade e justiça, o auxílio de Jesus através de Bezerra de Menezes e suas legiões de companheiros. Que eles nos assistam, Senhor, consolando os aflitos, curando aqueles que se tornem merecedores, confortando aqueles que tiverem suas provas e expiações a passar, esclarecendo aos que desejarem conhecer a verdade e assistindo a todos que apelam ao teu infinito amor. Mestre Jesus, estende tuas mãos dadivosas em socorro daqueles que te reconhecem o dispenseiro fiel e prudente. Faze o divino modelo, através de tuas legiões consoladoras, de teus santos espíritos, a fim de que a fé se eleve, a esperança aumente, a bondade se expanda e o amor triunfe sobre todas as coisas. Bezerra de Menezes, apóstolo do bem e da paz, amigo dos humildes e dos enfermos, movimenta as tuas falanges amigas em benefício daqueles que sofrem, sejam males físicos ou espirituais. Bons espíritos, dignos obreiros do Senhor, ouvem nossas preces e derramai as curas sobre a humanidade sofredora,
a fim de que as criaturas se tornem amigas da paz, do conhecimento, da harmonia e do perdão, semeando pelo mundo os divinos exemplos de Jesus Cristo. Assim seja. Aproveitando esse instante para fazermos uma reflexão também sobre a passagem do Evangelho que nos ilumina a mente num momento de provas e expiações que estamos passando, no momento em que o caminho nos é mostrado não apenas hoje, mas de longa data, mas que através das nossas imperfeições, através do nosso tempo que é mais lento do que gostaríamos, pois o aprendizado ele transpõe o caminho da vida de uma única existência. É um caminho de longa data que nós trilhamos, e aos poucos temos alcançado um pouco mais de consistência. Hoje nós vamos fazer a reflexão a respeito do capítulo 18, muitos os chamados, poucos os escolhidos. No Evangelho, neste capítulo, nós temos uma série de lições que falam justamente desses convites, dessa oportunidade que nós temos de aprender, de alcançarmos uma condição espiritual maior, uma condição melhor do que aquela que nós estamos atualmente, e que ela vem nos sendo dada de longa data. Apesar de nós não termos a lembrança de todas as existências que já vivemos, não termos a lembrança da época que provavelmente estivéssemos próximos ao planeta, se não encarnados até, em que Jesus esteve aqui nos ensinando. Mas essas lições, elas nos vêm sendo ensinadas no planeta de longa data, muito antes de Jesus até. Pois Jesus ele foi um dos últimos mensageiros e foi o Cristo que nos trouxe esses ensinamentos, os principais para a nossa sociedade, o maior exemplo para a nossa sociedade. Mas antes dele, muitos outros também estiveram no planeta ensinando pequenas lições, pois o nosso aprendizado é como uma criança na escola. Não se ensina tudo de uma vez. Vai se ensinando aos poucos, e à medida que ela vai crescendo, ela vai evoluindo no seu entendimento, vão sendo-lhe passadas novas ideias, novos ensinamentos. E, consequentemente, à medida que esses ensinamentos vão sendo trazidos, também vão sendo cobrados. Portanto, não cobramos de uma criança de 2 anos o mesmo que cobramos de uma criança de 7 anos, pois o entendimento é diferente. E também não será cobrado daquele de 10, de 15, de 20, até chegarmos a nós, no nosso entendimento, como adultos, como jovens, como idosos, não importa. Todos nós temos uma história de vida, uma história de aprendizado, em que nos são ofertados os conhecimentos e nos dados os exemplos, cabendo pelo livre-arbítrio, que é uma das leis únicas que o ser humano tem, pois os outros animais não têm essa capacidade. Então o livre-arbítrio é para nós a nossa maior prova, vamos dizer assim, pois recebemos a liberdade de escolhermos os nossos caminhos. E esse livre-arbítrio é que nos faz escolhermos dentro de tantas oportunidades da nossa existência, quais serão aquelas pelas quais nós seguiremos. Em especial desse capítulo, hoje nós vamos refletir sobre a passagem da porta estreita. Nessa passagem, que se encontra em São Mateus, é dito
Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição, e espaçoso o caminho que a ela conduz, e muitos são os que por ela entram. Quão pequena é a porta da vida, quão apertado o caminho que a ela conduz, e quão poucos a encontram. É interessante essa nossa reflexão a respeito desta pequena citação, pois o primeiro ponto que nos chama a atenção é que a própria vida nos oferece tantos caminhos. Durante toda a existência nós encontramos oportunidades ou encontramos convites, e na medida da nossa compreensão do momento em que vivemos, vamos fazendo as nossas opções. Mas, infelizmente, as nossas opções geralmente são aquelas mais fáceis e que trazem maiores confortos para a vida material, para a vida que nós vivemos naquele momento. Muitas vezes nos são trazidos os ensinamentos sobre os ensinamentos de Jesus ou de outras filosofias, pois existem muitas filosofias que nos ensinam a viver. E, em geral, nós deixamos isso um pouco de lado para optarmos pela comodidade. Em determinado momento nós não temos tempo, pois temos as escolas profissionais para seguir, e com essa justificativa nós deixamos de aprender nas escolas espirituais. Apenas uma justificativa temporária, porque a ninguém é dito que tem que abandonar completamente a vida material, pois essa vida faz parte do nosso aprendizado. A questão profissional, a questão familiar, tudo isso faz parte do nosso aprendizado. Mas o que não podemos é abrir mão dos aprendizados espirituais, pois são os únicos valores, os únicos ensinamentos que serão permanentes na nossa existência, não apenas nessa, mas para a próxima. Pois o Espiritismo já trouxe à luz e não é necessário a ciência que contradiz ou que tenta esconder esse conhecimento da vida contínua, da existência do espírito, porque a ciência, em todos os momentos da história do planeta, ela comprova de diversas maneiras a existência da vida. Se voltarmos lá no tempo dos gregos, voltarmos lá 500 anos antes de Jesus, os gregos iam até os portais das videntes para se consultar e saber quais as decisões deviam tomar. Ora, se eles iam até essas videntes para decidirem sobre a sua vida e ver o que o futuro os esperavam, é porque lá havia alguém com um conhecimento acima da matéria, pois na matéria ninguém é capaz de prever o futuro a tão larga escala como era pretendido. Então, e também o ensinamento já existia, pois o ensinamento do templo de Delfos tinha escrito: conhece-te a ti mesmo. É um ensinamento de grande valor que até hoje nós estamos procurando. Então nós sabemos que existe no ser humano, desde a sua história pregressa, lá do início da nossa civilização, conhecimento de que a vida continua. Mas o que fazemos de verdade em relação a isso? Por que será que é tão difícil encontrarmos essa porta estreita? Por que será que nós fugimos dela? A porta estreita, ela certamente é a porta que nos leva à maior lição que Jesus nos deixou. Fora da caridade não há salvação. Pois essa caridade que Jesus fala não é a caridade moral, não é de dar ao próximo aquilo que nos sobra, não é dar as migalhas do pão que cai, ainda que para muitos essas migalhas sejam suficientes para sobreviver uma vida inteira, pois alguns têm uma riqueza incontável perante a maioria da população. Mas essas migalhas
para aquele que entrega, tem pouco valor, pois ele poderia com certeza fazer mais. Cada um de nós temos essa força, temos essa capacidade de darmos um pouquinho além daquilo que temos dado. É só deixarmos a nossa lacidade, deixarmos a nossa preguiça, deixarmos aquele tempinho que dedicamos ao nosso lazer, que muitas vezes é maior do que todo o tempo que nós temos dedicado ao auxílio ao próximo, e que peguemos como caminho esse caminho da salvação através do bem, de fazermos o bem ao próximo aonde for possível. Não é necessário grandes obras. A porta estreita ela está aberta para aqueles que vivem no seu dia a dia a sua existência de maneira honesta, de maneira caridosa, semeando boas palavras e o amor. Porta estreita não é fazermos obras gigantescas de caridade, é muitas vezes respeitarmos o nosso companheiro de lar, o nosso companheiro de trabalho, o nosso companheiro no transporte público, nosso companheiro às ruas. Todas essas oportunidades ocorrem às dezenas, às centenas para nós durante o dia. E quantas delas será que nós conseguimos pegar? Quantas conseguimos colocar em prática? A porta estreita é aquela em que nós nos esforçamos para sermos para o próximo aquilo que nós gostaríamos que o nosso próximo seria para nós. Respeitando, amparando, pois quem não gostaria de receber amparo nos momentos de prova? Quem não gosta de ser respeitado quando está à rua, aos locais públicos, quando está em família? Não é um dos valores que mais nos é importante? Então nos cabe lembrarmos disso também nas nossas atitudes, fazendo com que o nosso próximo, o nosso semelhante, consiga entender-nos de uma maneira simples, amorosa, compreensiva, assim como gostaríamos. A porta estreita e a porta larga são faces do mesma vida, do mesmo exemplo. Muitas vezes deixamos o nosso próximo numa condição difícil quando poderíamos ajudá-lo. É claro que temos às vezes dificuldades, algumas situações em função da nossa própria sociedade parece nos levar à prova a inexistência desses necessitados da maneira que vemos, pois existem muitos que infelizmente se aproveitam da bondade, da compaixão e a exploram. Mas não é por isso que nós devemos deixar de praticar o bem, deixar de procurar esses caminhos. A muitos será dado o convite, mas poucos serão os escolhidos. Esta outra passagem mostra a mesma vida, a mesma condição. Cabe-nos a cada momento refletirmos isso. E até no momento de dormirmos, no fim do nosso dia, nós podemos fazer o bem, fazendo uma oração por aqueles que sofrem, por aqueles que necessitam de vibrações de carinho, pensando naqueles que perderam os entes queridos, pensando naqueles que estão nos hospitais, pensando naqueles que estão nas ruas sem parentes, sem nenhum companheiro que estenda uma mão, que tenha uma palavra amiga. Enfim, nós temos o nosso dia todo e ainda o momento do nosso sono ao fim do dia para praticarmos o bem. Então essa porta se abrirá para nós, essa porta estreita, se abrirá como se fosse um grande portal. Se ao final do dia fizermos um balanço do que nós fizemos de bem ao próximo e encontrarmos sempre vários motivos para acreditar
e para seguir adiante fazendo esse bem. Então, que com esse convite possamos despertar em nós esta capacidade que nós temos e este conhecimento que já viemos a longo período adquirindo para verdadeiramente encontrarmos o caminho do bem e o chamado caminho da salvação, que nada mais é do que praticar a caridade nos pequenos gestos, nas muitas oportunidades de cada dia. Então vamos agradecendo ao alto por essa reflexão, que possamos ser verdadeiramente esses irmãos de Jesus que nessa jornada coloquemos em prática, especialmente no momento em que vivemos, em que a humanidade toda necessita dos nossos amparos, dos nossos carinhos, dos nossos afagos, para que sigam em frente com um pouco mais de esperança, que possamos espalhar a luz, que possamos ser aquele filho amado do Pai, que assim como o Mestre Jesus, quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz quando em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz, quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz quando em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz quando em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo
sobre nós. Quanta luz